Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, o versículo de número 22, somente a parte B. Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Aleluia. Meus queridos, meus amados irmãos, eu queria trazer uma mensagem da parte de Deus para a tua vida no dia que se chama hoje, intitulada como os 3 tipos de adoradores. Davi aqui, ele está sendo mencionado, ele está sendo utilizado no texto de Atos dos Apóstolos, um dos adoradores que mais se entregaram à adoração segundo as Sagradas Escrituras, porque Deus ainda está sobre a face da terra, buscando os adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, da qual Jesus até falara para a mulher samaritana, que ele diz, olha, vai, estava lá no poço, ele disse assim, vai e traz o teu marido, e depois vem para nós conversarmos. E a mulher disse, não tenho marido. Disseste bem, tiveste sim, que o que tu vive com eles nem teu é. Aleluia. E a mulher olha abismada para ele e diz assim, tu és um profeta. Aleluia. Ela faz a pergunta, Senhor, os judeus dizem que é para a gente adorar lá no templo, e nós samaritanos dizemos que é para orar lá no monte. E aonde é que nós devemos adorar então? Tira essa tabu, essa coisa do meu coração, tira essa dúvida do meu coração. E aonde é? É no templo, é no monte. E Jesus olha para ela e diz assim, eis que o dia vem. Aleluia! E já chegou esse dia em que o Senhor buscará os adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Oh, glória a Jesus. Ou seja, meus irmãos, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em adoração ao Senhor, lá ele se faz presente. Ou seja, o que é que Jesus está querendo dizer, meu irmão? Não importa o número. O que importa é que você, adorando ao Senhor, Deus vai se manifestar na tua vida. E se a tua adoração for sincera, e se a tua adoração for de coração, Deus receberá dos mais altos céus. Mas eu quero, meus irmãos, intitular esta mensagem: os 3 tipos de adoradores. Aleluia. Existe, meus irmãos, infelizmente, adoradores que só adoram ao Senhor no sofrimento. Aleluia, só tem irmãos que adoram a Deus quando estão passando por uma enfermidade. Só existe irmãos que vai buscar a Deus quando ele está no momento de dificuldade na sua vida. Aleluia. Tem irmãos que não faltam um ciclo de oração quando está doente, quando está passando pelo vale da enfermidade. Tem irmãos que não falta um culto, um momento ali de adoração. Ele adora ao Senhor, mas porque ele está adorando a Deus, porque está com aquela enfermidade, está com aquela situação, e ele vê aquela forma de se render ao Senhor, crendo que o adorando será curado. Mas Deus, aleluia, pela sua infinita misericórdia e pela fé daquele varão, aleluia, aplica a cura, determina a cura, aleluia, sobre a vida daquele irmão, e o Senhor assim o faz, para a glória de Deus. Irmãos, aleluia. E depois que esse irmão é curado, ele não quer mais saber de adorar. Ele abandona a casa de Deus. Ele já não é mais frequente nas orações, ele já não é mais frequente, aleluia, nos cultos. Começa a andar meio desgarrado no mundo. Já esqueceu o momento doloroso e difícil da qual ele passara. Por quê, meus irmãos? Porque esse é um tipo de adorador que só adora no sofrimento. Conheci um servo do Senhor, um servo de Deus, que da qual nós estávamos, aleluia, no trabalho de uma live.
E este irmão chegou angustiado. E este irmão chegou atribulado, irmão. Aleluia, a minha esposa juntou as suas coisas e foi embora. Saiu de casa. E ele começou ali, meus irmãos, a adorar o Senhor juntamente conosco na live. E eu, aleluia, o Espírito Santo veio sobre mim e eu profetizei, meu irmão, a sua varoa vai voltar. Em nome de Jesus, acalma o teu coração. Aleluia. E eu dei, aleluia, eu dei a direção de Deus para a vida dele. Eu disse assim, irmão, vá adorar a Deus, vá orar, vá buscar a face do Senhor. Aproveita esse tempo para jejuar, para buscar a face do Senhor, Deus de Israel. Meus irmãos, esse irmão pegou fogo. Esse irmão orava à madrugada. Esse irmão chegava em casa, aleluia, buscando a face de Deus, andava de joelho, adorava a Deus, estava agradável aos olhos do Senhor a entrega que esse irmão tinha feito neste período. Porque ele estava sofrendo. Por a varoa dele ter saído de casa, ele buscou a Deus como nunca. Ele adorou a Deus como nunca na sua vida. E o Senhor, meus irmãos, aleluia, operou na vida dele. Passou-se um tempo que ele veio também na live e disse assim, irmão, olha, agora parece que acabou tudo. Parece que está tudo perdido. A minha esposa, não sei o que está acontecendo, não quer mais falar comigo, não atende telefone, e isso, aquilo, outro. Eu disse assim, irmão, tenha paciência, Deus está trabalhando, Deus vai cumprir o que ele falou. E passou-se, meu irmão, um tempo, quando ele menos esperava, a esposa dele estava lá na casa dele. Tinha pegado as coisas e tinha retornado. Quando ele chegou lá do roçado, que ele era agricultor, ele viu a sua esposa e ficou alegre. Aleluia. E sabe qual foi o meu conselho para ele? Disse assim, meu irmão, olha, não deixe de buscar o Senhor como meu irmão buscava. Aleluia, Jesus. Isso, meu irmão, é agradável ao Senhor. Mas eu tenho a convicção, meu irmão, aleluia, que ele não estava mais buscando ao Senhor como antes. Não queria mais saber de oração, porque receber a sua bênção. Esse é o adorador que adora no sofrimento. Conheci outro irmão, aleluia, que ele se congregava junto comigo. Estava lá no trabalho lá que a gente estava fazendo lá em casa, era um trabalho de cultos, né? E o irmão era tocador, ele tocava lá o teclado. Glória a Deus, o Senhor abençoou ele grandissimamente. Aleluia. Mas no período em que ele estava sem a sua esposa, estavam ambos separados. E em determinado momento, meus irmãos, aleluia, Jesus, eu ainda não compreendia nesse período, que eu não era muito, não tinha maturidade espiritual. Aleluia. Mas aleluia, o Espírito Santo falou comigo naquele momento, só que eu não entendia que era o Espírito. E eu apontei o dedo para ele e disse assim, meu irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, em menos de 5 meses, a tua esposa irá retornar para a sua casa. Aleluia. Você crê, irmão? Ele só levantou a mão, irmão, creio. Tá? Não é, eu falei assim, não é Deus que está falando, não é ninguém que está falando sou eu. Tá? Eu profetizei na vida dele. Aleluia. Em menos de 5 meses, a tua esposa irá voltar para sua casa. Aleluia. E assim, meus irmãos, sucedeu. E assim aconteceu. Aleluia, para a glória de Deus, não para a minha glória. Mas eu peço até perdão a Deus, que nesse dia eu pequei, porque era realmente o Espírito Santo de Deus que tinha me impulsionado a fazer esse ato, só que eu ainda não compreendia. Depois eu fui entendendo mais sobre as revelações de Deus, sobre as revelações dos céus. Eu entendi que é o Espírito Santo que ele testifica,
porque eu entendia naquele período que o Espírito Santo tinha que falar no meu ouvido, tinha que soprar no meu ouvido, meu irmão. Olha, quase ninguém, zero. E se ouviu foi uma vez ou outra a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele fala geralmente testificando teu coração, ele queima com aquela coisa que você não consegue controlar. É um negócio muito forte. Tá? Só quem viveu experiências espirituais e recebeu o dom de profecia, aleluia, o dom da palavra de conhecimento, perdão, né? Tem o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, tem lá os dons lá, em nome de Jesus. E Deus usa você que você vai compreender. Tá? Então, meus irmãos, esse irmão, assim que aconteceu do retorno da sua esposa, ele parou de adorar. Ele esfriou. Aleluia. Irmãos de Deus, e o Senhor, ele, aleluia, por que ele abençoa se o irmão está fervoroso no sofrimento, na dor? Por que irmão? Por que Deus ele dá bênção, mesmo a pessoa não tendo, aleluia, estrutura, mesmo sabendo que a pessoa vai esfriar, porque Deus sabe, santo, aleluia. Batei, meu querido, e dá-se-vos-á. Pedis, crendo e recebereis. Deus não pode fugir da sua palavra. Aleluia. Pode, porventura, um filho pedir um pão e receber uma serpente, uma pedra? Deus vai dar uma pedra? Mesmo o pai sendo mau, já não vai mais em Deus. Então, meu irmão, compreenda que Deus ouve as orações, que Deus ouve o teu clamor, aleluia. O irmão só adora no sofrimento, então se converta, adore na alegria também, busque na alegria o Senhor, não só no sofrimento. Tem pessoas, irmãos, que estão, aleluia, adorando o Senhor porque estão enfermos. Estão buscando a Deus como nunca na vida. E não é só os exemplos que eu acabei de afirmar aqui de pessoas que eu conheço. Tem bem mais, tem milhares de pessoas que são assim. Tem pessoas que estão sofrendo crises financeiras. E vão adorar o Senhor. Tá errado? Tá não, irmão. Tá mais que certo. Aleluia. Irmão, não tá errado não. Tá não. Tem que adorar o Senhor sim. No momento de crise financeira, no momento de crise de doença, no momento de crise conjugal, no momento de crise amorosa, no momento de qualquer tipo de crise na tua vida, o que você deve fazer é adorar ao Senhor. Foi o que Jó fez. Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Jó perdeu 10 filhos, Jó perdeu toda a sua fazenda, Jó perdeu toda a sua riqueza, perdeu a sua saúde e adorou ao Senhor. Viu, meu irmão? Aleluia. E vai até na contramão do diabo. Irmão? Porque o diabo afirma que a pessoa só adora ao Senhor pelo que ela tem. Só adora ao Senhor pela saúde que tem pele por pele. Não, só adora porque tem saúde, ele só adora porque tem recurso. E tem irmãos que só adoram quando não tem isso. Aleluia, esses irmãos estão fora da curva. Irmão, Mas ele só adora até receber. Jó já era um adorador, aleluia, tendo. Aleluia. Jó, irmão, eles adoravam tanto ao Senhor e tinha tanto temor a Deus, que ele via lá os seus filhos lá dando banquetes, dando festas. Aí ele pensava, se um dos meus filhos, porventura, tiver blasfemado contra Deus, tiver pensado em seu coração, tiver voado uma fiapinha de pensamento, claro que eu estou conjecturando, né? Aleluia. Vou já matar aqui um cordeiro, vou fazer um sacrifício pedindo perdão pelo possível pecado que os meus filhos poderiam cometer.
Meu irmão, isso é outro nível. Meu irmão, é você pedir perdão a Deus pelo pecado que talvez o teu filho tenha cometido. Não tem nem certeza. Esse era o homem, meus irmãos, que agradava a Deus. É tanto que quando Satanás ele chegou, aleluia, quando ele chegou no céu, lá, né, falando com Deus, ele disse: viste lá o meu servo Jó. Jó era exemplo, meus. Jó era exemplo de adorador, Jó era exemplo de servo. Aleluia. E todo o sacrifício, toda a adoração de Jó chegava com um cheiro suave à narina de Deus. Era por isso como era próspero, em tudo que ele colocava a mão prosperava. Abraão da mesma forma. Abraão, meus irmãos, olha, e os pastores, o Abraão, né, teve uma contenda com Ló, perdão, né, não teve contenda entre Ló e Abraão, teve entre os pastores de Ló e Abraão, teve contenda lá, aí, aleluia, Abraão disse: olha, homem, é melhor nós se dividir, dá para acabar com esse negócio, tu escolhe, se tu quer ir para a esquerda, eu vou para a direita, se tu quer ir para a direita, eu vou para a esquerda. E ele viu lá as campinas, as coisas mais lindas, o pasto lá verdejante, e Ló escolheu: não, vou por aqui, né, aqui tá verdinho, aqui tá bonzinho, aleluia. Foi a terra lá que foi destruída, mesmo, Sodoma e Gomorra. E Abraão ficou com outra parte, né? Só que Abraão, meu irmão, a prosperidade não está no local, a prosperidade tá na pessoa, tá no adorador. E o que foi que Abraão fez? Aleluia. Chegou e colocou logo, assim que chegou lá, colocou um altar do Senhor. Eita glória. Meu irmão, quando você adora o Senhor, o negócio é diferente. E a bênção, ó, e deu Deus prosperidade a Abraão. Abraão nem sofreu. Aleluia. Até onde não nascia, meu irmão, pasto, nasceu até em cima de pedra. Aleluia, creio eu. Por quê, meu irmão? Porque Deus não abandona os seus. E a adoração, ela move montanhas. E Abraão sabia como adorar ao Senhor. Tá? Então esse é o primeiro tipo de adorador, o que adora a Deus somente no sofrimento, tá? Não tô falando de Jó nem de Abraão, eles são a contramão disso tudo, eles adoram o Senhor tanto tendo como não tendo, conforme os relatos bíblicos, tá, meus irmãos? E eu te pergunto, você adora o Senhor só no sofrimento? Aleluia. Você tem adorado ao Senhor só no sofrimento? Você tem clamado aos céus só quando a crise chega à tua casa? Então, meu irmão, é bom, é melhor que Jesus mande crise, né, para você. E você só funciona assim. Irmão, não dá certo não sei o que Deus tenha misericórdia. Irmã, que Deus tenha misericórdia e mande um bocado de crise para tu se converter em nome de Jesus. Aleluia, porque o céu é mais importante. E se sofrimento faz você enxergar Jesus, então é melhor que o sofrimento nunca saia de perto de você. E que a crise sempre bata a tua porta. Aleluia. Ou então melhor ainda, que é o meu desejo para ti, que você adore ao Senhor mais na bonança do que na crise. Aleluia. E manter um padrão, tanto faz eu ter como não ter, Senhor. Eu vou te adorar, em nome de Jesus. Me dá o coração de adorador, muda esse meu coração, muda essa minha mente, Senhor. Isso não é para mim, isso não vem de mim, tá? Isso é ferramenta do diabo querer me destruir. E eu sou um adorador, em nome de Jesus. Purifica o meu coração e Deus vai te purificar, em nome de Jesus. E vai te dar um coração de adorador. O Espírito Santo está aí, dentro de você. Peça ajuda, que Ele vai te ensinar a adorar ao Senhor
o Deus Criador de todas as coisas, e bênçãos e mais bênçãos serão derramadas sobre a tua vida. E no momento de crise, e no momento de luta, e no momento de dor, o Espírito Santo te fortalecerá para você vencê-la, em nome de Jesus. Tá? Aleluia! E nós temos aqui, meus irmãos, o segundo tipo de adoradores. Os que adoram a Deus quando Ele opera. Irmão? Aleluia, Jesus. Irmãos, nós cansamos de ver no culto o irmão que não dá um glória a Deus e um aleluia, né? Aleluia, Jesus. Tá. Tem até que me policiar nisso também, meu. Aleluia. Então, meus irmãos, temos irmãos que não dão glória a Deus e aleluia. Mas quando a igreja pega fogo, meu irmão está glorificando e está adorando aos céus. Está adorando a Deus. Esse daqui só adora quando Deus opera, quando Deus se manifesta. Irmãos, e como tem esse tipo de adorador? E como tem, tá? Aleluia. Nós lembramos, meus irmãos, que isso aqui não é só de hoje. No templo do profeta Elias, muitos judeus já estavam nesse nível. Irmão, Quando lá Elias reuniu, né, o povo lá no monte e fez lá aquele desafio, aonde ele colocou lá o sacrifício, colocou a lenha, fez lá e reconstruiu, né, aleluia, Jesus, o local lá do sacrifício, para colocar o bezerro, para colocar lá o sacrifício lá do Senhor, e jogou água ao redor e fez uma vala ao redor e a água enchia. Aleluia, Jesus. Então, meus queridos, ele orou aos céus e pediu ao Senhor, aleluia, para que o Senhor consumisse aquilo ali com fogo. E assim foi consumido aquele sacrifício a Deus. E todos os que estavam lá, toda Israel, se prostraram e adoraram a Deus em uma só voz: o Senhor é Deus, Jeová é Deus. Aleluia! Porque, meu irmão, isso aí precisou acontecer para que eles reconhecessem a soberania de Deus. Porque, aleluia, Jesus, porque eles só adoram quando Deus opera. Porque a incredulidade invadiu conta do seu ser, do seu coração. Tem irmãos que só dão glória a Deus, aleluia, quando Deus está operando, quando Deus está se manifestando, quando há manifestação do poder de Deus na casa do Senhor. Aleluia. Irmão, isso é certo de forma nenhuma. Aleluia. Você não pode, irmão, só adorar quando Deus opera. Você tem que adorar ao Senhor, meu querido. Aleluia. Porque porque Ele tem feito em tua vida. Nem sempre Deus está, aleluia. Nem sempre o Senhor está bradando. Aleluia. Na casa de Deus não significa que Ele não está operando. Deus opera também no silêncio. Deus trabalha no silêncio na tua vida. Então compreenda, não seja esse tipo de adorador que só adora quando Deus opera. Nós temos muitos irmãos que estão enveredando por esse caminho. Aleluia. É por isso que esses irmãos, eles buscam cultos aonde tem pregador fulano de tal, que é cheio da unção, aonde tem isso, aquilo outro. Amém, meu irmão. Glória a Deus de vez em quando vá, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas compreenda uma coisa. A tua adoração também pode atrair os céus para a terra.
pode atrair a mão de Deus para, aleluia, sobre a igreja, sobre a sua noiva, sobre a casa do Senhor, sobre a casa de Deus. A partir do momento que você adora ao Senhor em espírito e em verdade, meu irmão, você começa a entrar no sobrenatural. O sobrenatural, ele começa, aleluia, o sobrenatural, ele começa a se mover em teu favor. O Senhor começa a operar na tua vida. Quando você adora, você está vencendo batalhas. Quando você adora, Deus está entrando na tua casa. Quando você adora, Deus está entrando no teu trabalho. Quando você adora, Deus está abençoando todos os teus passos. Quando você adora, os céus se movimentam em teu favor. É por isso que o inimigo não quer, meu irmão, que você adore. É por isso que o inimigo não quer que você dê glória a Deus e aleluia. Observe, aleluia de caçuri de canchoremanaiarai de raça. Quantas vezes você falou o nome de Jesus hoje? Observe quantas vezes você falou o nome de Jesus ontem. Não é, meu irmão? Aleluia. É verdade, irmão, não tenho falado o nome de Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque aqueles que esperam, aleluia, aqueles que adoram o Senhor só quando Ele opera, pouco vai falar o nome de Jesus, pouco vai falar o nome de Cristo, mas vão falar palavrão, mas vão falar coisas que vão atrair maldição para a sua vida, vão atrair, aleluia, algemas espirituais que vão lhe escravizar espiritualmente, que vão ser escravas do diabo. É, irmão, é. Aleluia, porque se você não adora ao Senhor para Ele operar na tua vida, porque tem uma intervenção maligna. Ai, irmão, quer dizer que tem, meu. Tem, irmão, tem. É o desejo do diabo que isso aconteça. Assim, meu querido, ó, olha, entenda uma coisa, ó, assim como nós temos, aleluia, né? Nós temos o Espírito, nós temos Jesus, o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo nos liga a Cristo e Cristo nos liga ao Pai. Então faz essa ponte entre o Espírito Santo e o Pai, é Jesus. Aleluia. É, irmão, porque Jesus mesmo disse, eis que eu não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. E ele vos ensinará, né, convencerá do juízo e do pecado e das coisas sagradas, das Escrituras. E ele, irmãos, tem como propriedade nos ensinar a orar, nos ensinar a clamar a Deus. É tanto que quando nós falamos em línguas, nós já não oramos, nós oramos no Espírito. Oh, glória a Deus, aleluia. Então compreenda uma coisa, aleluia, para mim chegar ao âmago desse ponto, é que assim como o Espírito Santo nos liga a Jesus e Jesus nos liga ao Pai, aleluia. O diabo, ele liga a nossa carne ao mundo. Irmão, E para ele nos ligar ao mundo, nós precisamos dar lugar a ele. É por isso, meu querido, que você não consegue falar palavrão e falar o nome de Jesus. É muito, muito difícil. Aleluia, quem fala muito palavrão diz assim o nome de Jesus. Fala, mas fala palavrão com a naturalidade. Por quê? Porque o diabo já tomou posse. Já tomou posse daquela mente. Irmão, porque você acha que uma pessoa que tem o Espírito Santo vai estar falando palavrão, meu irmão? Ela não consegue, ela se sente mal. Porque quando Deus opera na nossa vida, quando nós adoramos ao Senhor, é porque realmente o Espírito Santo habita dentro de você. E ele está te ligando a Cristo e Cristo está te ligando ao Pai. Já quando você fala palavrão, você está atormentado, está trazendo coisas do mundo, o diabo está operando na tua vida. Ele está te ligando ao mundo. Aleluia, ele está pegando a tua carne e fazendo a ligação com o mundo.
Sabe? É por isso que você só adora quando Deus opera. Você não adora ao Senhor para Ele operar. Urabassuri decante oremanas. E adora ao Senhor para Ele operar é o próximo ponto. Aleluia. Então compreenda, meu irmão. Bote um louvor na tua casa. Santo. Vai adorando o Senhor. Aleluia. Enquanto você vai ali, você está se alimentando. Aleluia. Irmão, não gosta de... Deixa lá, meu irmão. Deixa lá tocar. Irmão, não gosta. Deixa. Deixa lá o louvor tocando lá. Irmão, chegou fulano de tal. Aleluia. Deixa o louvor baixinho lá. Vai adorando ao Senhor. Aleluia. De preferência os louvores que você gosta. Tá? Mas vai ter um outro que você não vai gostar. Mas vai ficar lá na tua mente. E mais na frente você vai louvando ao Senhor. Vai adorando a Deus. Vai entregando o teu louvor a Deus. E quanto menos você espera, haverá uma paz em tua alma e teu coração. Por quê? Porque você está adorando ao Senhor. E você foi projetado, você foi feito, aleluia, com um único propósito, meu irmão, aleluia, para ser pastor, para ser evangelista, para ser presbítero, profeta, para ser apóstolo, para ser o quê, irmão? Qual foi o propósito de Deus para toda a humanidade? Sermos adoradores. Para isso que Deus nos fez, irmão. Para nós o adorarmos em espírito e em verdade. Aleluia. Só isso que Deus quer de nós. Só isso que o Senhor quer de nós. Que nós o adoramos em espírito e em verdade. Compreenda isso. Não seja mais um escravo do diabo. Não seja mais um escravo do inimigo. Tá? Adore o Senhor. Ah, irmão, e qual o motivo que eu preciso para adorar a Deus? Nenhum, irmão. Simplesmente adore e veja as coisas de Deus acontecendo na tua vida. Porque quando você adora, Deus vai suprindo todas as tuas necessidades. Porque a adoração, irmão, move o coração de Deus. Tá? Seja orando, seja louvando, aleluia, mas te conecta com o céu. Que Deus tem grandes bênçãos para a tua vida. Não adore o Senhor só quando Ele opera. Não caia nessa cilada do diabo. Assim como toda Israel estava lá o quê? Estava adorando outros deuses. Estava fazendo o quê? Estava pecando contra o Senhor. Viraram as costas para Deus. E o profeta Elias, aleluia, clamou ao Senhor para mostrar que os deuses que eles estavam adorando, Baal, não era nada. Não era nada, porque o nosso Deus, o único Deus, o Criador dos céus e da terra, aleluia, Jeová Rafa, Jeová Jireh, é o único Deus verdadeiro, aleluia, que todos têm que se curvar perante Ele. E eu quero o terceiro e último ponto, meus irmãos, mencionar os que adoram o Senhor para Ele operar. Aleluia, Jesus. Olha, meus queridos, amados ministros, servos do Senhor. A receita, santo, pelo amor de Deus, tá? Você tá me ouvindo aí, você é pregador, você ministra a palavra de Deus. A receita para você prosperar na mensagem, para você prosperar no teu ministério, tá? Aleluia. É adorar ao Senhor para Deus operar. É operar para Deus operar. É adorar para Deus operar, tá? Aleluia, porque o fogo começa do altar, querido. E você tem essa responsabilidade. Mas cabe a você adorar o Senhor e apresentar ao Senhor aquele momento que vai ali de adoração, para que Ele esteja, para que Ele se manifeste. Você tem que convidá-lo a estar ali presente. Entenda, a mensagem ela não é tua. A mensagem ela não é para a igreja. Aleluia. A mensagem é para a igreja, perdão, mas a mensagem não é da igreja. A mensagem é para a igreja, mas não é da igreja. Se a mensagem for da igreja, a igreja não é de Cristo. Porque o dono dela, aleluia, o dono dela é que envia a mensagem.
Então a mensagem vem dos céus, a mensagem vem de Deus. Porque a mensagem não é da igreja, entenda isso. Ai, irmão, mas se eu pregar isso eu não volto, isso aqui o outro, meu irmão. Aleluia. Tu serve a quem? A igreja ou a Cristo? Não, irmão, sirva a igreja, então pregue que a igreja gosta. Aleluia, Jesus. Pregue lá, vá lá, pregue que a igreja gosta. Vá lá, traga o teu sermão, a tua mensagem. Agora você vai só, sem o Espírito Santo. É, irmão? É? Você não quer andar conforme a tua vontade? Então anda. Agora, se você quer ver o Espírito Santo operar, aleluia, você tem que adorar o Senhor. Você tem que adorar bem antes, em jejum, em consagração, em louvores, aleluia, em orações, tá? Se consagrando ao Senhor, pedindo a Deus uma palavra para levar para aquele culto, para aquele momento, para aquela conferência. Não sei onde você vai pregar, mas entenda alguma coisa, você é dependente do Espírito Santo, se você for mensageiro de Deus. Agora, se você for mensageiro da igreja, meu irmão, fica à vontade. Vai lá, canta pipoca, dá aviãozinho, vai descer um som, irmão, vai descer um som humano. Aleluia. Fogo estranho. Ah, irmão, é fogo estranho, meu querido, tá? Aleluia. Existe, irmão, fogo estranho como existe, irmão. Aleluia, Jesus. Então, meu querido, eu quero dizer para você, meu caro amigo ministro do Evangelho, cuidado, seja obediente. A mensagem ela não é tua, a mensagem é do Espírito Santo. A mensagem que dá é Deus, que te usa o Espírito Santo. Então dê lugar ao Senhor, porque a igreja não é tua, a igreja é de Cristo. A igreja não é, meu irmão, não é nossa, a igreja é de Cristo, Jesus. Aleluia. E o Senhor vai se manifestar na tua vida, meu irmão, porque você adora para Deus operar. E tem irmãos também, meu irmão, você que vai para o culto, você que vai buscar a face do Senhor, vai buscar a face de Deus, quer uma resposta do Altíssimo. Irmão, adore. Adora o Senhor em tua casa com jejuns, com oração, meditando nas Sagradas Escrituras, pedindo a Deus uma resposta, uma direção que Deus vai dar, meu irmão. Aleluia, tenha paciência. O teu clamor já chegou aos céus. Deus vai te dar a resposta no momento certo, em nome de Jesus. Porque quando nós, irmãos, entregamos o nosso coração a adorar a Deus, Deus opera. Aleluia, Jesus. Então nós temos, meus irmãos, e carecemos de muitos homens de Deus. Aleluia. Não que o Senhor precise. O Senhor não precisa de nada. Quem precisa é a obra do Senhor. A obra do Senhor carece de homens de Deus, de homens que adoram o Senhor para que Ele opere, para que Ele venha a operar sobre a sua noiva. Aleluia. E está sobre os teus ombros, meu querido. Aleluia, Jesus, buscar esta unção, buscar este poder de Deus, da qual Deus te ungiu, te constituiu ministro. E você, meu irmão, que quer uma resposta do Altíssimo, que quer uma bênção de Deus, adore ao Senhor, independentemente da situação, independentemente da ocasião. Adore para Deus operar na tua vida, porque enquanto você vai adorando, Deus vai se manifestando na tua casa, no teu lar, vai abrindo as portas, as manifestações que o inimigo, que ele queria travar, vai sendo destravado na tua vida a partir do momento que você compreende que você precisa dar o primeiro passo. Mas, irmão, não estou sentindo nada, não precisa sentir. Deus não é cego, Deus está te vendo. E no momento certo, Deus vai operar. Aleluia, Jesus. Nem sempre, meu querido, Urabassuri de Cantioremanaeredas, você vai sentir Deus, nem sempre você vai sentir o Senhor, mas se eu adoro só se eu sentir, meu irmão, para com isso. Adore ao Senhor sem sentir, para sentir a presença dele, que é melhor, em nome de Jesus, que mais experiências espirituais você vai ter com o Senhor, mais bênçãos serão derramadas na tua vida, aquilo que tu necessita.
Aleluia, tu tá adorando, tu tá pedindo algo ao Senhor, né? Deus vai te dar muito mais. Deus vai abrir porta ali, Deus vai fazer aquilo outro, vai mexer na estrutura disso e daquilo outro, e tu vai ver as bênçãos que Deus vai fazer. Você assim, Senhor, eu não pedi isso, mas o Senhor mandou. Aleluia, por quê? Porque você está adorando. Você está provocando milagres na tua vida, você está provocando ações de Deus em teu favor e ações benéficas. Aleluia. Por quê? Porque você resolveu adorar o Senhor para Ele operar na tua vida. Aleluia, Jesus. Porque quando você adora, aleluia, Deus opera. Adora sem sentir, adora na tristeza, adora na dor, adora nas lutas, adora também na alegria. Aleluia, Jesus. E Deus está vendo tudo isso. E no momento certo, Deus vai estender a sua mão para te abençoar, em nome de Jesus. Resumindo, meus irmãos, os 3 tipos de adoradores: os que adoram só do sofrimento, os que só adoram quando Deus opera e os que adoram para Deus operar. Guarda isso na tábua do teu coração. Seja o último. Viu? Em nome de Jesus, que Deus em Cristo te abençoe, meu querido. Em nome de Jesus, fica com Deus.